Política, na Jovem Pan. 7h38, faltando 22 para as 8, e aquele momento para a gente conversar sobre a política aqui no cenário estadual com ele, o Piara Bosco. Piara, bom dia, sextou, amigo, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Sexta-feira chegou. O Piara, ainda falando sobre a questão do projeto da faculdade gratuita do governo Jorginho Melo, essa proposta vai ser avaliada pela Procuradoria antes de ir para a LESC. Como é a tendência dessa proposta, Piara, quando chegar na Assembleia? Há uma possibilidade do projeto sair mais caro do que o planejado, porque cada deputado vai querer, enfim, dar um pitaco nessa ideia? Como é que você vê isso? Eu acho que a grande questão é assim, o projeto é caro, então não é o que ele saia mais caro que o planejado. Lá na campanha eleitoral, quando o Jorginho Melo fez a promessa, já fizemos os cálculos na época por cima, perguntando à própria CAF, e o valor era em torno de 2 bilhões por ano. Tem que achar 2 bilhões por ano no orçamento para custear essa promessa. O Jorginho Melo disse que vai bancar, que vai dar um jeito. Mas a grande questão que acontece, teve a reunião com o jantar com os deputados estaduais na quarta-feira à noite, e todos queriam saber sobre o projeto está na Procuradoria, uma etapa natural da última análise da legalidade, a gente mandar para o Parlamento. Os deputados querem ver o projeto antes de chegar no Parlamento, já para poder dar uns pitacos aí antes. A grande questão que fica é a seguinte: vai caber no orçamento de Santa Catarina? Quanto que dá para fazer já nesse segundo semestre? O governador Jorginho Melo prometeu aplicar já no segundo semestre, mas ao mesmo tempo se queixa de falta de recursos para outros investimentos. Diz que a situação do Caixa não está boa, que não pegou o governo em boas condições. Então, lá no próprio jantar, ele sinalizou com uma implantação gradual do projeto, não começar comprando todas as vagas. Isso a gente vai ver na prática quando o projeto chegar. Mas, assim, a grande questão é que é uma promessa cara, tem méritos, tem lógica, é uma promessa de campanha do governador, ele vai tentar colocar, mas ao outro lado tem o secretário Cleverson Sievert da Fazenda lá com a mão no cofre e dizendo que o negócio não tá tão bom assim. Então a grande questão é, e além disso, paralelamente a isso, existe a pressão das outras universidades privadas que não são ligadas ao sistema CAF, que não são comunitárias, e que também estão pleiteando participar da faculdade gratuita ou ter pelo menos alguma compensação que pode vir em forma de um aumento no número de bolsas, ou seja, mais recursos do Estado. A conta dificilmente vai fechar. Vamos ver, todo mundo em dúvida como é que vai chegar essa equação lá na LESC, mas não é o caso de ficar mais caro, é uma promessa que já nasceu cara. Vamos ver como é que o Jorginho Melo vai fazer para colocar em prática. À espera de um milagre, já dizia um filme, né? 7h41, Piara, como é que os prefeitos de Santa Catarina, especificamente, fazendo um recorte aqui no estado, estão analisando a reforma tributária, proposta pelo governo federal, hein? Existem algumas frentes, né? A gente teve em Brasília, nos encontros com os prefeitos, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a proposta. Estavam lá, o Adriano Silva estava lá de Joinville, o Mário Hildebrand de Blumenau, o Topázio Neto aqui de Florianópolis, o Juliano Polese, que é o prefeito interino de Lages, estavam lá, acompanharam, e aí a gente vê, por exemplo, o prefeito Adriano Silva tem uma posição cautelosa ainda, tem que ser feitos os estudos, os cálculos. O prefeito Mário Hildebrand de Blumenau já está bem contundente, ele avalia que existem 3 PECs em andamento sobre o tema, 3 propostas de emenda constitucional em Brasília sobre o tema, 2 delas o governo federal abraçou e uma delas o governo não abraçou. O Mário Hildebrand defende essa que não está abraçada, porque ela mantém a autonomia dos municípios de legislar sobre o ISS. O ISS, o Imposto sobre Serviços, é um imposto que as prefeituras cobram e que muitas vezes os municípios, especialmente os maiores, usam, por exemplo, oferece um incentivo para que a empresa se instale na cidade, etc. É um instrumento que municípios médios e maiores tem para fazer essa negociação. Então o prefeito Mário Hildebrand não quer perder essa possibilidade, porque nas propostas do governo federal, ISS se acopla com o estadual e ICMS e fica a mesma lógica de o Estado arrecada e repassa o percentual para os municípios. Ele não quer ficar dependendo. É uma questão muito ainda em análise. A própria FECAM
Federação Catarinense dos Municípios ainda não tem uma posição sobre isso, porque na hora que vai fazer a conta, às vezes o que é bom para um município maior não é bom para um município pequeno e vice-versa. Então tem que ver quem é que sofre mais com uma proposta, quem é que sofre mais com outra. Ainda vai ter bastante debate para isso. Mas vou dizer um negócio: vai ser difícil achar consenso, é muito difícil para o PT aprovar essa reforma tributária, porque vai ser muito difícil encontrar consensos no Congresso. Como diz o ditado, né, Piara, vai ter muito pano para manga ainda nessa questão aí da reforma tributária. Meu amigo, um grande abraço para você, um ótimo final de semana e te esperamos na segunda-feira aqui para mais uma análise do cenário político estadual aqui em Joinville, tudo bem? Na segunda-feira acho que eu vou estar até no estúdio. Opa, que bom, esperamos você então. Até lá, Piara, bom final de semana.